Bom, aqui nós temos uma aula de sistemas lineares da segunda série do ensino médio. Conteúdo, como eu disse, sistemas lineares. Não dá para trabalhar sistema linear sem falar de equações lineares. A equação linear é uma equação de primeiro grau com uma ou mais incógnitas. Para ser equação linear tem de ser de primeiro grau, e para ser de primeiro grau as incógnitas têm de ser todas de expoente 1. Aí, para a gente não fazer confusão, eu coloquei exemplos aqui de equações lineares e equações não lineares. Qual que é a característica das equações lineares? Elas têm, todas as incógnitas têm que ter expoente 1. Nós não podemos ter duas incógnitas multiplicando entre si. Não pode ter incógnita dentro de radical. Então, aqui nós colocamos alguns exemplos de equações lineares. A letra A, x menos 2y mais 4z igual a menos 7 é uma equação linear. Na letra B, nós temos um outro exemplo de equação linear. E aí acontece na C, na D e na E. A questão do radical, a gente tem que ficar atento, porque se a incógnita estiver dentro do radical, ela é uma equação não linear. Agora, se estiver de fora, não tem problema, ela é uma equação linear. Aí eu coloquei aqui exemplos de equações não lineares. 2x ao quadrado menos y igual a 5. Por que essa equação não é linear? Porque a equação linear tem que ter expoente 1. Aqui nós temos um expoente 2. Aqui na letra B é a mesma coisa. Eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Então foge da característica das equações lineares. Na letra C eu tenho x ao cubo menos y ao quadrado. Também não é uma equação linear. Na letra D, nós temos x ao quadrado mais yz igual a menos 4. Também não é uma equação linear. Acrescentando aí uma letra E, que eu até esqueci de representar. Se eu tenho lá a raiz quadrada de 2x mais y igual a 0, por exemplo, também não é uma equação linear, porque na verdade esse x aqui tem expoente meio, 1 sobre 2 tirando o radical. E para ser equação linear, o expoente das incógnitas tem que ser tudo 1. Aparentemente o expoente é 1, mas como está dentro do radical, tirando o radical, fica x elevado a 1 meio, 2x elevado a 1 meio. Bom, esses são exemplos de equações lineares, e esses aqui são exemplos de equações não lineares. O que a gente vai trabalhar são um sistema de equações lineares. Então, o sistema de equações lineares. Denomina-se sistema linear M por N, o conjunto S de M equações lineares em N incógnitas, que pode ser representado. Aí eu coloquei aqui dois exemplos de sistema linear. Aqui nós temos um sistema linear 2 por 2, então são duas equações e duas incógnitas. E aqui nós temos um exemplo de sistema linear de 3 por 3. São 3 equações e 3 incógnitas. O número de equações sempre vai ter de ser igual ao número de incógnitas? Não, não necessariamente. O sistema linear pode ser formado com duas ou mais equações. Pode ser 2 equações, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 e assim por diante. O processo que nós vamos explicar nessa aula para desenvolver o sistema linear é chamado de escalonamento. Existem outros processos, mas no momento a gente vai estudar o processo de escalonamento. Então, escalonamento do sistema linear, um dos métodos utilizados para resolver e classificar um sistema. Então, aqui eu coloquei um exemplo de sistema linear 3 por 3 já escalonado. Então, a palavrinha escalonar vem de escada, porque na hora que o sistema está escalonado, ele forma uma escadinha. De modo que a última equação fica com apenas uma incógnita. Aí a penúltima geralmente fica com 2 e a primeira permanece como no início do sistema, com as 3 incógnitas. Aqui, como o sistema já foi dado escalonado, então para resolver é bem simples. A gente vai partir da última equação para identificar o valor de z, depois volta na segunda equação para identificar o valor de y, e por final a gente volta na primeira equação para identificar o valor de x.
Por que nós começamos da última equação? Porque na última equação só tem uma incógnita, no caso aqui o z. Então, resolvendo, ficou 5z igual a 10, equaçãozinha do primeiro grau, passando o 5 para o segundo membro, ficou 10 sobre 5, então z igual a 2. Copiamos a segunda equação, 4y menos 2z igual a 0, o valor de z já foi identificado, então vai ficar 4y menos 2 vezes o valor de z, que é 2, igual a 0. 4y menos 4 igual a 0, passando o 4 para o segundo membro, ficou 4y igual a 4, então y é igual a 4 por 4, y é igual a 1. Voltando aqui na primeira equação, 3x menos 2y mais z igual a menos 6, 3x menos 2 vezes o valor de y, que é 1, mais o valor de z, que é 2, igual a menos 6. Resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, x igual a menos 2. Na hora de colocar o conjunto de solução, a gente vai observar a ordem das incógnitas. Então, nós temos x, y e z. A solução vai obedecer à ordem do sistema, x, y e z. Então, a solução do sisteminha é um terno, né? Uma trinca, menos 2, 1 e 2. Se fosse para classificar esse sistema, quando a gente consegue identificar o valor das três incógnitas, esse sistema seria um sistema possível determinado, porque admite uma única solução. Bom, aqui nós temos um exemplo de sistema linear, assunto que nós estamos trabalhando aí na segunda série do ensino médio. Foi colocado o exemplo: escalone, classifique e resolva o sistema. Então, nós temos aqui um sistema linear de 3 equações. Para desenvolver um sistema linear, pelo processo de escalonamento, então, em primeiro lugar, nós vamos observar se a primeira equação é a mais simples. Se não for, a gente pode fazer troca. Nós podemos trocar a primeira equação com a segunda, nós podemos trocar a primeira equação com a terceira, procurando sempre colocar a primeira equação como sendo a equação mais simples. Essa troca de linhas, essa troca de equações de posição aqui não altera o resultado. Feito isso, a gente vai enumerar as equações. A primeira equação nós vamos chamar de linha 1, a segunda equação nós chamamos de linha 2 e a terceira equação nós chamamos de linha 3. Então, o primeiro passo no desenvolvimento é eliminar o x da segunda e o x da terceira equação. Para isso, nós vamos utilizar o mesmo processo que nós utilizamos quando nós desenvolvemos um sisteminha de duas equações pelo processo da adição. Então, vou olhar aqui, qual é o número que multiplicado por x dá menos 2x? Então, no caso, esse é menos 2. Então, vou pegar menos 2, multiplicar pela linha 1 e somar com a linha 2. Lembrando que linha 1 representa a equação 1, a primeira equação, e a linha 2 representa a segunda equação. Então, resolvendo, menos 2 vezes x dá menos 2x. Somado com 2x dá 0. Eu nem coloquei nada aqui porque não há necessidade. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y. Somado com 7y dá 3y. Menos 2 vezes z dá menos 2z. Somado com z dá menos z. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Somado com 21 dá 7. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui na terceira equação. Procurar um número que multiplicado por x dê 3x, que no caso esse é o 3. Então, vai ficar 3 multiplicado pela linha 1, somado com a linha 3. Resolvendo, 3 vezes x dá 3x, menos 3x cortou. 3 vezes 2 dá 6y, menos 5y, sobra y. 3 vezes z dá 3z, somado com 2z dá 5z. 3 vezes 7 dá 21, menos 8, 13. Escalonamos, fizemos o primeiro passo, ou seja, eliminamos o x da segunda e eliminamos o x da terceira equação. O nosso trabalho agora é eliminar o y da terceira equação. Mas como a segunda equação está mais complexa do que a terceira, a gente vai fazer uma troca, trocar a segunda equação com a terceira. Feita a troca, a gente vai seguir em frente. Aqui continua sendo linha 1, não vamos fazer nada na linha 1, só copiou.
A linha 2, agora também a gente não vai mexer na linha 2 mais. Nós vamos utilizar a linha 2 para fazer o corte do y na linha 3. Então, a linha 2 vai ser o nosso eixo, vai ser a equação fixa. A linha 1, que é a primeira equação, a gente não preocupa com ela mais. Então, vou olhar o y. Qual é o número que multiplicado por y dá menos 3y para fazer o corte? No caso, esse é o menos 3. Então, eu vou pegar menos 3, multiplicar pela linha 2 e somar com a linha 3. Quando fala multiplicar pela linha 2, é porque tem que multiplicar todos os elementos da linha 2 e somar com todos os elementos da linha 3. Então, resolvendo, menos 3 vezes y dá menos 3y, somado com 2y, desapareceu, a gente não colocou nada. Menos 3 vezes 5 dá menos 15z, menos z dá menos 16z. Menos 3 vezes 3 dá menos 39. Menos 39 mais 7, menos 32. Observando que o sistema agora ficou escalonado, tá certinho, formou escada. A última equação apresentou só uma letrinha. A segunda equação tem 2 e a primeira tem 3. A gente resolve sempre a partir da terceira. Então, na terceira equação tem menos 16 é igual a menos 32. Para tirar o sinalzinho de menos, multiplicou por menos 1. Desenvolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, ficou 16z igual a 32. Então, z igual a 32 dividido por 16, z igual a 2. Copiamos a segunda equação, que é y mais 5z igual a 13. Então, y mais 5, o valor de z é 2, 5 vezes 2, que é igual a 13. Então, y, 5 vezes 2 dá 10, que é igual a 13. Então, y é igual a 13 menos 10, y é igual a 3. Está faltando identificar o valor de x. Voltando aqui na primeira equação, que é x mais 2y mais z igual a 7, copiamos, substituímos o valor de y e o valor de z, resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, encontramos que x é igual a menos 1. Então, nós identificamos x menos 1, y3, z2. Na hora de colocar o conjunto verdade ou o conjunto solução, que é a mesma coisa, a gente vai observar a ordem das variáveis, as ordens em conta, x, y, z. Aqui vai ter de obedecer x, y, z. Então, a solução do sisteminha, menos 1, 3 e 2. E lá foi pedido para classificar o sistema. Como nós identificamos a solução, o sistema é um sistema possível determinado. Nós temos 3 tipos de sistema: sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e o sistema impossível. A gente está trabalhando com o sistema possível determinado, que admite uma única solução, que é o que nós acabamos de fazer nesse